Olá gente, meu nome é Anthony e existem duas coisas que eu mais amo nesse mundo, jogos e gatos. Mas se a gente combinar esses dois elementos, bom, a gente tem... Só e simplesmente uma das franquias de jogos que mais me marcou na infância. Bom, antes de eu falar o que é essa franquia, deixa eu contar um pouquinho de como eu conheci ela. Quando eu tava por volta dos meus 10 anos e ainda estudava na minha escola antiga, eu e minha turma tínhamos as famosas aulas de informática, onde basicamente as crianças sentavam numa cadeira e na frente delas tinha um computador gigante da Dell com um Windows 7 instalado nele, enquanto a professora nos ensinava alguma besteira nele. Só que às vezes quando ainda faltava alguns minutos pra acabar a aula e a professora não tinha mais nada pra ensinar pra gente, ela deixava a gente jogar nos computadores até a aula acabar. E eu e minha turma sempre íamos nesses dois sites pra jogar jogos online, o Clique Jogos e o Freevee. Eu duvido muito que exista pelo menos um brasileiro que nunca jogou ou nunca ouviu falar desses sites, pois esses eram sites que todo brasileiro ia procurar jogos online. Mas, sendo bem sincero com vocês, eu nunca cheguei a jogar um jogo sequer do Clique Jogos. Eu passava a maioria do tempo jogando no Freevee do que no Clique Jogos. Mas tem um motivo bom. Os jogos do Freevee são incríveis. Tinha um jogo em que você tinha que fugir de um touro, tinha um jogo do Mario inteiramente feito no Flash, tinha o clássico jogo Fireboy Water Girl, tinha um jogo que você tinha que fazer pizza. É sério, o Freevee tem tanto jogo bom que dá até pra fazer um vídeo só sobre o Freevee. Mas note que eu tô falando da versão antiga, porque hoje em dia... Enfim, o vídeo não é sobre o Freevee em si, mas sim uma franquia de jogos que eu conheci através do Freevee chamada Strike Force Kitty. Então chega de enrolar e vamos analisar o primeiro jogo. Só que né, não adianta nada eu falar sobre o jogo em si se eu não falar do que ele se trata. Então, nesse mundo existem dois reinos, o reino dos gatos e o reino das raposas. Só que o problema é que esses dois reinos são rivais. E um belo dia, o reino das raposas decide sequestrar a princesa do reino dos gatos. Não sei porquê. Então o rei gato descobre isso e fica puto e decide mandar 4 gatinhos pra salvar a princesa. Dá pra ver que a história do jogo não é lá muito original, mas também não é muito complexa de se entender. Mas aí que vem uma pergunta. O que as raposas usam contra os gatos? Uma faca? Uma pistola? Uma bazuca? Um chinelo de mãe? Não, meu amigo. As raposas usam cosplays. É isso mesmo que você ouviu, cosplay. Basicamente todas as fantasias que as raposas estão usando são referências de personagens de jogos, filmes, séries, ou seja, personagens da cultura geek. Mas agora que eu falei como é que é a história do jogo, vamos passar pra gameplay do jogo. O jogo é uma plataforma side-scrolling e você controla esses 4 gatinhos que tem que chegar no fim do mapa. E no fim do mapa sempre vai ter um boss. Só que as raposas vão estar sempre te impedir do seu caminho. E sempre que você encosta em uma, você começa a brigar com ela. E sempre que você acaba com uma raposa, ela dropa uma parte da roupa que ela tava usando. Simples até. As fantasias do jogo são úteis porque elas podem aumentar um status aleatório do seu gato. Esse status sendo o tanto de vida que ele tem, o tanto de dano que ele dá e a velocidade dele na hora das lutas. Não é necessário fazer a combinação certa das roupas. Você pode misturar um pedaço de roupa com outro pedaço de roupa se você quiser. Como por exemplo essa Chun-Li que tem 2 Glock. Outro jeito que você pode fazer para aumentar os status dos seus gatos é justamente subindo de nível. Quando você sobe de nível você ganha 3 pontos que você pode usar para aumentar uma das habilidades dos gatos. E para passar de nível você tem que coletar peixes. E esses peixes estão espalhados pela fase inteira. E outro jeito que dá para pegar as roupas são pegando essas chaves que aparecem no meio da fase. Sempre que você pega uma chave e volta pro menu das roupas, você ganha acesso de abrir um dos 4 baús correspondente à chave que você pegou. E os baús te dão alguma peça de roupa aleatória, ou simplesmente eles te dão nada. Sim, existe uma chance de você gastar uma chave e só não receber nada em troca. Muito legal essa função que adicionaram no jogo, não é mesmo? Mas eu acho que de longe, a pior coisa desse jogo inteiro, e acho que estraga um pouco a gameplay também, é a barra de vida. Nas gameplays que eu mostrei, vocês provavelmente repararam nessa barra aqui embaixo. Bom, isso é meio que a vida dos gatinhos. Se essa barra chega em 0, os gatos ficam exaustos e você é obrigado a recomeçar a fase do início. Mas até dá pra aumentar a barra, que é pegando o leite que estão espalhados pela fase. Existem as jarras de leite e as caixas de leite. As jarras aumentam 5% e as caixas aumentam 10%. Só que isso é meio inútil quando a barra simplesmente desce muito rápido. Então não consigo dizer se é útil ou não. Os únicos momentos em que ela não desce são nas lutas das raposas ou na luta contra os bosses. E já que eu mencionei eles, vamos falar sobre os bosses. Assim como as fantasias, a maioria dos bosses são referências de personagens da cultura geek também. Como por exemplo o Foxzilla. E nem preciso dizer que é uma óbvia referência ao King Kong. Como o jogo só tem 4 fases, ele também só tem 4 bosses no jogo. E os bosses são o Fox
Foxzilla, que eu já mencionei antes, o Fox Bazaar, uma óbvia referência ao Eggman, a prisão, que eu juro que eu tentei ver se isso era alguma referência que eu não peguei, mas aparentemente não. É só uma prisão que uns gatinhos têm que ficar batendo na saída, enquanto as raposas ficam atirando com alguma arma nos gatinhos. Muito criativo, eu sei. E o último boss é o próprio Rei Raposa. Primeiro ele manda umas gangues aleatórias pra ficar te atacando, e depois ele mesmo vem te atacar. E depois de encher esse cara de soco, você acaba com ele, resgata a princesa, e agora os gatos estão felizes. Que incrível, não é mesmo? Antes de eu acabar completamente com essa parte do primeiro jogo, eu quero falar um pouco das fantasias que tem no jogo. Como eu tinha dito antes, todas as fantasias do jogo são referências de personagens da cultura geek. E esse jogo tem um total de 80 fantasias. Sobre o design das fantasias em si, eu não tenho muito o que comentar. O design delas, apesar de serem muito simples, eles até que são bem feitinhos, e até dá pra entender de quem quer pra ser. Mas eu quero falar mesmo sobre o nome das fantasias. Bem, como o estúdio que fez esse jogo é meio pequeno, é óbvio que eles não iam tirar milhões de dinheiro da bunda dele só pra ter os direitos de usar o nome dos personagens. Por conta disso, eles tiveram que alterar os nomes das fantasias pra não dar nenhum problema de direitos autorais. E alguns desses nomes são hilários. Por exemplo, temos o Crowbar Man, que é a fantasia do Gordon Freeman de Half-Life, e só porque ele usa um pé de cabra o tempo todo, eles botaram o nome dele como Homem Pé de Cabra. O Beggar, que é a fantasia do Kenny de South Park, e além disso, Beggar significa mendigo em inglês, sendo que ele nem ao menos se parece com um mendigo. E os meus favoritos de todos são o Kyu e o Rain, em que eles só pegaram o nome do Ryu e do Ken de Street Fighter e só trocaram de lugar a primeira letra do nome deles, porque é só fazer isso que já virou alguém completamente diferente. E esse foi o Strike Force Kid 1. E o jogo é bom? Não. Brincadeiras à parte, o jogo não é ruim, mas sinceramente eu acho que ele poderia ser bem melhor. Algumas coisas do jogo eu até que gostei, como ter que ficar lutando com as raposas pra poder pegar as fantasias, os bosses do jogo, tirando a prisão. O design das fantasias são bem legais, e até mesmo as músicas do jogo são boas de escutar, apesar delas serem meio infantis demais e o jogo só ter umas 4 musiquinhas. Mas acho que alguns defeitos deste jogo, especialmente a barra de vida escrota, faz o jogo parecer meio chato de se jogar. Eu lembro que quando eu era criança eu não conseguia nem chegar do primeiro boss. Eu também nem sabia que dava pra aumentar o nível dos gatos. Hoje em dia eu obviamente aprendi a jogar direito, mas mesmo assim eu ainda achei o jogo meio chato. Toda hora tem que ir nas mesmas fases só pra ficar farmando peixe, chaves. Aí depois você morre pra alguma raposa aleatória ou a barra de vida chegou no fim. Não é o tipo de jogo que eu gostaria de ficar jogando. Alguns podem achar que eu tô exagerando ou que isso é skill issue minha, mas na minha opinião eu acho que o jogo se tornaria mais divertido se ele não tivesse esses defeitos. Então por isso minha nota pra esse jogo é 4.5 de 10. Se não fosse pelos defeitos que eu mencionei, eu teria dado uns 5 ou 6 de 10 no máximo. E apesar de parecer que as coisas só vão piorar depois de eu ter falado que o primeiro jogo não é muito divertido, acredite em mim, depois do primeiro jogo, as coisas só melhoram e bastante. E agora tá na hora de ver o Strike Force Kid 2. Opa, desculpa interromper o vídeo assim do nada, mas eu quero esclarecer uma coisa antes de ir direto pra review. Bem, eu quero deixar claro que a maioria das gameplays que vão aparecer no fundo não foram feitas por mim. Foram feitas por um canal de gameplay chamado Just Board Gaming, que eu também usei as gameplays dele do primeiro jogo pra poder mostrar algumas coisas, então eu vou usar as gameplays dele do segundo jogo pra poder mostrar as coisas pra vocês. E o motivo de eu estar fazendo isso é porque quando eu fui gravar o segundo jogo, o jogo tava rodando 1 frame por ano, ele tava muito lento e eu sinceramente não sei o porquê. Eu até testei em outro site que tinha esse jogo pra ver se era só no Freevee, mas não, até nesse site que eu testei o jogo tava rodando muito lento. E o pior é que quando eu gravei o primeiro jogo ele tava rodando muito de boa, nem tava lento e nem ficou travando. Mas o segundo jogo só ficou sofrendo pra tentar rodar. Então por conta disso eu vou usar as gameplays do Just Board Gaming. De vez em quando eu vou usar algumas das gameplays que eu fiz, mas acho que só no começo eu vou usar. E eu também vou usar algumas das gameplays que eu fiz do remake do segundo jogo lançado pra Steam, Nintendo Switch e outras plataformas. É meio que o mesmo jogo, só que os gráficos estão melhores e tem umas mudanças e adições nesse remake, mas nada que afeta o produto original. Só queria esclarecer isso mesmo e agora vamos pra review de verdade. O segundo jogo é o perfeito exemplo de como que eu queria que o primeiro jogo tivesse sido. A Decaf só pegou o primeiro jogo e deixou ele 1000 vezes melhor e mais expansivo. Tudo nesse jogo parece uma versão mais melhorada do primeiro, mas ok, vamos por partes.
A história do segundo jogo já começa intensa porque as raposas decidem fazer uma rebelião e simplesmente invadem e atacam todo mundo dos reinos dos gatos. Depois deles terem causado esse caos no reino dos gatos, aparece o gato militante chegando no rei e ele dá a ideia de invadir o reino das raposas para poder acabar com o rei raposa pela segunda vez. O rei concorda com o plano e os gatinhos vão de submarino para poder chegar na ilha das raposas. E esse é o início do segundo jogo. Sobre a história em si, eu não tenho tanto comentário sobre ela, mas eu quero falar que eu achei melhor a premissa desse aqui do que a do primeiro jogo, que era só resgatar a princesa do reino. Ah, e detalhe, a princesa nunca mais aparece nos jogos depois do primeiro. Ela só aparece no remake, mas fora isso ela nunca mais apareceu na franquia. Sobre o jogo em si, eu até que tenho bastante coisa pra falar do que do primeiro. Diferente do primeiro jogo em que ele só tinha 4 fases até que meio curtas, esse jogo agora tem 5 mundos, cada um desses mundos com 4 fases. E como esse é um clássico de um jogo de plataforma, a última fase do mundo é sempre um boss. Nesse jogo só um dos mundos não tem um boss pra enfrentar, mas fora esse daí, todos os mundos têm um boss no final. Mas vamos devagar com as coisas, e eu quero começar a falar de como que funciona o jogo. Apesar dele ter uns traços meio parecidos com o do primeiro jogo, esse daqui melhorou muitas coisas que o primeiro jogo tinha. O estilo de gameplay ainda é o mesmo, em que você não tem controle dos gatinhos andando e você só pode pular e descer. Mas aqui, diferente do primeiro jogo em que você só podia andar pra direita, no segundo jogo você pode ir tanto pra direita quanto pra esquerda, apenas se esbarrando em uma parede. O que é bom, e acho que isso faz querer explorar um pouco das fases, sem aquela sensação vazia das fases do primeiro jogo. Mas uma coisa que realmente mudou do primeiro jogo é as habilidades. Sempre que você escolhe uma fase, aparece uma tela mostrando algumas coisas sobre a fase, como as fantasias que tem na fase, que inclusive eu já vou falar sobre elas, e também essa parte dizendo habilidades necessárias. Sempre que você completa uma fantasia, essa fantasia vem com uma habilidade, e essa habilidade é útil em algumas fases e nas lutas também. Algumas delas sendo uma habilidade que você pode ativar os portais que tem na fase, uma habilidade que faz você quebrar as torres que tem uma raposa, uma habilidade que mostra as armadilhas que estão perto, e por aí vai. Os baús estão de volta nesse jogo, só que ao invés do primeiro jogo em que você tinha que pegar as chaves no meio das fases, agora os baús estão no meio das fases e existem apenas 2 tipos de baús, os de prata e os dourados. Os de prata te dão um ticket de loteria e os dourados te dão um ticket de loteria dourado. O ticket de loteria comum te dá 3 peças de roupa aleatórias e os dourados te dão um artefato. Esses artefatos são itens que estão envolvidos com os personagens, como as esmeraldas do caos do Sonic, a flor de fogo do Mario, a logo do Batman, Pokébola de Pokémon, a picareta de Minecraft e etc. Quando você une o artefato certo com a fantasia certa, a fantasia meio que evolui e isso deixa a fantasia bem mais forte do que o normal. O jogo tem um total de 21 artefatos, e eles podem ser usados apenas em uma fantasia, mas existem 31 evoluções diferentes dessas fantasias, o que deixa mais legal de explorar as fases para poder pegar os artefatos e deixa mais divertido que o primeiro jogo. E uma das coisas que mudou bastante também é o jeito que você aumenta o nível dos gatinhos. Ao invés de ter que subir de nível e ficar farmando peixe, agora existe uma academia. Você pode aumentar os status dos gatos com os peixes que você farma nas fases. Você seleciona o gatinho e fica segurando o botão de aumentar o status até os peixes desse gato acabarem. E acho que é bem mais simples do que o primeiro jogo. Ah, e a música da academia é muito legal de escutar. E agora, pra acabar de vez com essa parte do segundo jogo, vamos falar sobre os boss do jogo. Nesse jogo, os boss daqui são melhores que do primeiro jogo. E também não tem a prisão. Mas temos o retorno de 2 boss do primeiro jogo, como o Foxzilla. Ou quase. Quando você chega pra lutar com ele, aparece uma versão mais robótica do Foxzilla, acabando destruindo o Foxzilla original. Isso porque esse daí é o Robo Foxzilla, que é baseado no Mechagodzilla. Por isso que ele é mais robótico do que o Foxzilla. O Fox Bazer também tá de volta, mas aqui não tem nada de muito especial, pra ser sincero. No início da batalha, ele come um cogumelo do Mario que tava na frente dele, e ele fica gigante. E pra enfrentar ele, você tem que subir nessas plataformas, e você tem que chegar na cabeça dele pra poder lutar com ele. Mas fora isso, não tem nada de muito especial. Mas temos 2 bosses novos no jogo, e o terceiro boss do jogo é o GlaFox, que é baseado no GLaDOS de Portal. Só que além dele tem essa raposa que fica abrindo uma ponte pra ficar derrubando aqueles blocos que tem um coração do portal. E o GlaFox fica teleportando os gatinhos com os portais, e ele também teleporta aquele bloco em cima dos gatinhos. Mas até que ele não é tão ruim assim. E por último, temos o retorno do Rei Raposa. Só que agora com a ajuda de umas raposas vestidas de Power Rangers, eles se unem e viram um Foxzord pra acabar com os gatinhos.
Só que eles tentam andar e acabam caindo. E você tem que bater no Foxzord sentado, enquanto eles ficam atirando as partes do Foxzord nos gatinhos. E depois de muito tempo você consegue destruir o Foxzord, mas o Rei Raposa sai dele e foge por um portal e mostra uma tela de continua. E depois disso você recebe essa linda tela de todos os gatinhos dançando em uma discoteca por derrotar o Rei Raposa pela segunda vez. Que coisa linda. E esse foi o Strike Force Kid 2. Acho que eu não preciso repetir isso de tantas vezes que eu falei, mas o segundo jogo é infinitamente melhor que o primeiro. Ele consertou muitos defeitos que o primeiro jogo tinha e ainda expandiu mais ainda o jogo. Adicionou coisas novas bem legais, como as habilidades e os artefatos. As fases são bem melhores e dá até pra explorar um pouco das fases e não ser obrigado a ir só pra direita. E você não é mais obrigado a ficar voltando nas mesmas fases só pra ficar farmando peixe ou algo desse tipo. Porque agora isso é totalmente opcional. Os boss não mudaram tanto, mas até que são mais criativos que o do primeiro jogo. E as músicas também não mudaram tanto, mas eu achei elas um pouquinho menos infantis que as do primeiro jogo. Esse daqui tem bem mais músicas. É um jogo bem legal e vale a pena sim jogar esse jogo, especialmente o remake dele. Então minha nota para esse jogo é 8/10. Não um jogo muito grandioso, mas melhorou muita coisa do primeiro jogo. Mas agora que acabamos de falar sobre o primeiro e o segundo jogo, tá na hora de falar dos últimos dois jogos, que na minha opinião são os melhores da série. Então vamos falar sobre o Strike Force Kid Last Stand. Gente, desculpa interromper o vídeo pela segunda vez, mas eu tenho que explicar uma coisa. Bom, esse vídeo originalmente era pra falar de todos os jogos da série em um vídeo só. E era pra ter a parte onde eu falo do terceiro jogo e depois uma parte onde eu falo do quarto jogo. Só que como eu nem sei se vocês vão gostar desse vídeo, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. E a parte 2 desse vídeo vai ser justamente sobre o terceiro e o quarto jogo. Até porque é melhor eu fazer isso do que gastar tempo editando um vídeo muito longo e ainda por cima o vídeo ir mal pra caralho. E eu já tô bem cansado de editar esse vídeo. Então é isso. Se esse vídeo for bem, eu trago uma parte 2. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau.